Sejam bem-vindos a PJ Treinamentos, palestras, cursos e eventos, agora com videoaulas sobre assuntos de prevenção de acidentes do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. www.pjtreinamentos.com.br, o nosso contato é o contato@pjtreinamentos.com.br. E o nosso foco, pequenas atitudes e grandes resultados. Nosso assunto de hoje é percepção de risco. Mantenha-se em alerta e atenção. Vamos lá começar com a nossa videoaula do dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro PJ, Paulo Júnior, e sou graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, pós-graduado em Segurança do Trabalho e graduado em Engenharia Mecânica. Para nós, da empresa PJ Treinamentos, é fazer que as pessoas entendam que a segurança é um valor. E qual a sua razão de fazer segurança? Faço essa pergunta para você, para a gente poder iniciar a nossa videoaula de hoje, falando sobre percepção de risco. A sua razão de fazer segurança é o quê? Voltar para casa bem. A sua razão de fazer segurança é o quê? Economizar para comprar o seu apartamento, a sua casa. A sua razão de fazer segurança é a sua família? A minha também é. A minha razão de segurança é sair de casa bem e voltar melhor ainda para a minha família. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, a primeira mensagem desse nosso trabalho, trazendo a mensagem da PJ Treinamento do projeto @PJ Show. Estamos lhe dando um chá de cadeira para você não entrar pelo cano. Esta mensagem é uma mão na roda e não serve para encher linguiça. Diariamente surgem os problemas, às vezes temos que descascar o abacaxi, ou até mesmo engolir sapo. Mas antes de chorar pelo leite derramado, e para você não ser pego de calça curta, o melhor ainda é andar na linha. Evitar o retrabalho é muito simples, é só acertar na mosca. Trabalhe sem procurar pelo em ovo e sem fazer tempestade em copo d'água. Às vezes você encontra um mala sem alça tentando te colocar minhoca na cabeça, mas não fique marcando toca. Trabalhe com segurança sem chutar o balde. Às vezes você pensa que a segurança não passa de uma pedra no sapato, mas não fique com o pé atrás. Se tratando de segurança, você está com a faca e o queijo na mão. É só tomar cuidado para não tocar as bolas, e muito menos ficar quebrando o galho. Pois você pode acabar pisando na bola e depois já ficar se sentindo com uma corda no pescoço. Ou então, com uma carta fora do baralho. Se tudo der errado e ocorrer um acidente de trabalho, é você que acaba pagando o pato. E prematuramente poderá pendurar as chuteiras, ou até mesmo bater as botas. Conte conosco para melhorar as condições de segurança no seu trabalho. Eu queria começar esse trabalho fazendo a primeira percepção de risco nesse trabalho, ok? Essa percepção de risco ela vem de encontro a essa imagem que a gente está projetando para vocês aí. É uma imagem de um escritório e eu gostaria que vocês pudessem em 4 minutos achar 9 pessoas aqui escondidas nesse cenário de escritório. Tudo bem? Vamos lá! inside me.
I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. E aí, acharam? Tá tudo certo, tá tranquilo? Acho que 4 minutos é muito, né? Vamos seguindo aqui. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui, vamos desvendar as 9 pessoas escondidas nesse cenário aqui, tá? Um cenário simples, um cenário de um escritório. E eu queria mostrar para vocês as pessoas que estão escondidas. São 9 pessoas aqui, ok? Vamos lá, ao canto esquerdo da tela ou direito, né? Dependendo do ângulo que você vai estar. Tem aqui uma perna de uma pessoa atrás do armário, outro escondido ali embaixo da mesa, a mão de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa escondida atrás de uma pilha de caixas, né? Ou de arquivos, uma pessoa sentada ali na mesa com o pezinho para cima, uma pessoa no canto da tela, outra passando de uma sala para outra num corredor. Aqui é uma percepção de risco, ok? Uma percepção de risco. Aqui, na verdade, tem 10 pessoas escondidas. Se você for contar os círculos em vermelho, são 10 pessoas. Mas tem uma ali que é um absurdo, a pessoa em cima de uma parede olhando para baixo. Enfim, o desafio foi lançado para você encontrar 9 pessoas. Aí você fala, eu achei 5, eu achei 4, achei 3, achei 2, né? Enfim, é interessante você ter essa primeira concepção, que fazer uma percepção de risco, uma avaliação de uma percepção de risco, não se deve fazer sozinho. Sempre recomenda que seja feita numa equipe multidisciplinar, onde tenha vários ângulos, várias informações, vários profissionais, vários pontos de vista, né? Com certeza você vai chegar a uma conclusão e vai chegar a uma resposta mais concreta, mais fiel ao cenário, ok? E o que jamais devemos fazer dentro de uma percepção de risco? Furtar-se de apontar, identificar ato ou condições inseguras que podem levar às lesões ou que podem trazer doenças ocupacionais, ter receio de parar a atividade para que ela seja de um modo mais seguro, ok? Outro ponto importante também que você deve estar utilizando dentro do seu trabalho é que você, como a percepção de risco, você jamais se cala, quem cala consente, né? Então, você calar omitir um risco, com certeza leva isso em pauta para que vocês possam discutir e trazer uma resposta mais fiel a esse trabalho. O que nós acobertamos hoje torna-se o padrão de amanhã, né? Vamos pensar. Observei ali numa percepção de risco que as pessoas sobem e descem uma escada sem usar o corrimão. Se nada for feito, aquele não uso do corrimão será algo que virá padrão de não usar o corrimão. Então a gente não pode acobertar situações como essa pontuais. E aí mais uma pergunta para você, né? Aqui nesse nosso exercício de percepção de risco. Você é um bom observador? Sim ou não? O que você acha? Uma percepção de risco. Você acha que você se considera um bom observador? Então vou mandar 3 fotos para que vocês pudessem me ajudar nessa percepção de risco. Nessa imagem, o que você vê? O que você consegue observar nessa imagem? O que te chamou mais atenção? E nessa imagem, o que você viu? O que tem nessa imagem? O que tem de anormal nessa imagem? Estamos fazendo um exercício de percepção de risco, ok? E nessa imagem aqui, o que você consegue observar? Muitas coisas, né? Muitas sucatas. Mas o que diferente que não casual teria nessa imagem? E aí a pergunta está lançada. Você conseguiu achar todos os gatos das 3 imagens? Sim ou não? Mais uma pergunta. Então vou mostrar para vocês o gabarito de onde estavam os gatos nas 3 imagens. Aqui o gato, ó. Pelo menos a seta vermelha você está vendo, né? E ali está o gato, a seta vermelha está sinalizando a presença de um gato ali, ok? Aqui é um outro gato, também parecia uma pedra, né? Camuflado ali, ao ambiente também é um gato. Aqui é um outro gatinho, no meio daquele tanto de sucata, também um gatinho ali.
Falando de gato, falando de cachorro, a gente fala de percepção de risco, a gente avalia o cenário num todo. Olha um todo, tá? Olha de uma forma panorâmica, de uma visão de águia, de cima para baixo, para que você possa ver os riscos. Vamos ilustrar aqui esse gato. Seria você ou eu em cima de um telhado. E que cada cachorro desse seriam uns riscos. Risco de queda, o risco da telha quebrar, do risco de o meu cinto não afivelado numa linha de vida cair, de essa linha de vida não ser a mais adequada. Quantos riscos a gente não está exposto a esse cenário, né? Lembrando que, ilustrando nesse cenário, olha o tanto de cachorro e tanto de risco que eu estou exposto num trabalho em altura. Pode ser um espaço confinado também, pode ser um trabalho com empilhadeira, enfim, depende. A percepção de risco é um meio de prevenção de acidentes, ok? Você vê o que eu vejo? Essa é uma pergunta que eu sempre falo para você que é operador de empilhadeira ou para você que nunca nem operou uma empilhadeira, ok? Você alguma vez já imaginou como é visto por um operador de empilhadeira? Vou mostrar algumas fotos na visão do operador de empilhadeira, na visão frontal com as pessoas. Eu não vejo ninguém. Imagina, essa é uma empilhadeira, eu sentado aqui de frente e ali, vou voltar aqui, e de frente, e eu observo que não tem ninguém, não tem risco de pessoas. Aí quando eu saio da visão da empilhadeira, tem uma pessoa ali escondida. Aí eu pergunto de onde ele veio, né? Essa é uma outra visão, ok? Uma outra pessoa ali. Eu pergunto também, você me viu, né? Ele me pergunta, eu não vi. Com empilhadeira, sem empilhadeira, ok? E onde está todo mundo nessa foto? Tem uma visão, ali o volante está na minha mão, tá? E eu olhando para frente. Uma distância bem pequena, tinha as pessoas. Ou, vocês estão aí, né? Uma distância bem pequena. E o que eu consigo observar nessa imagem? Um rolo de tecido, de papel, né? Isso apenas é um rolo, certo? E eu tiro a empilhadeira da jogada, tem uma pessoa ali próximo daquele rolo, ok? E aí vem uma pergunta importante. Quantas pessoas você está vendo nessa imagem? Eu vejo uma pessoa e meia. Na verdade, atrás daquela empilhadeira, tinha 5 pessoas, ok? Então, esteja atento agora, você sabe o que nós não conseguimos ver. Ajude-nos a manter você salvo, ok? É uma percepção de risco, uma visão de você sentir na pele o que o operador de empilhadeira está vendo. Vamos fazer uma percepção de risco nesse cenário? Vamos fazer uma pergunta. Você ficaria debaixo desse equipamento? Vamos além ainda. Você colocaria seu filho debaixo desse equipamento? A sua filha? A sua esposa? A sua mãe? O seu pai? Você acha que é um ambiente seguro esse cenário? Você colocaria o seu filho para limpar a vidraça do seu apartamento de 20, 30 metros de altura? Olha o risco que tem ali. O que está sendo o talabarte dele? O braço, né? Esse é o mesmo cenário, um trabalho em altura, só apoiando a sua escada. Está aqui 3 pessoas embaixo, outro tentando subir uma geladeira. Qual o risco que tem isso? Se um mal súbito esse de camisa vermelha ter, onde que vai cair essa geladeira, creio eu? Os 2 que estão lá embaixo, será que eles vão ter tempo hábil para isso? Esse é um cenário, o cara fez uma invenção, né? Colocou o carro para fazer uma manutenção, uma troca de escapamento, uma troca de óleo, alguma coisa. Está lá embaixo, você vê pela sinalização que tem uma pessoa ali embaixo. Será que aquilo ali foi projetado para sustentar o carro que tem? Esse indivíduo aqui fazer uma manutenção no ar-condicionado, será que tem risco para ele? Qual é a altura desse prédio? Olha o outro imprevisto aí, né? Outra improvisação, melhor dizendo, com uma tábua toda adaptada, apoiada com alguns tijolinhos ali, para fazer uma manutenção. Imagino que é uma troca de vidraça. Esse aí não deu a altura da escada, ou a escada não estava nem projetada para aquilo, que é uma escada de abrir. Ele usou ela como apoio e ainda colocou uma base com blocos, né? Ele também fez uma mesma improvisação usando uma escada inadequada. Percepção de risco, por que os acidentes ocorrem? Uma pergunta que no momento de uma investigação a gente sempre faz.
A experiência comprova que a maioria dos acidentes ocorrem devido ao quê? 4% de outros fatores, sendo que 96% são comportamento das pessoas, atos das pessoas. O que é percepção de risco? É um ato de tomar cuidado com o perigo por meio dos sentidos, audição, tato, visão, olfato, paladar, interpretar essa informação e então decidir o que fazer, né? Vamos pensar no sinal. Tem cada cidade, cada região usa sinaleiro, sinal de trânsito, semáforo, né? O vermelho, qual é o objetivo do sinal vermelho? Proibido passar, pare. Qual é o objetivo do sinal amarelo? Amarelo, atenção, cuidado, ou reduz ou acelera. E o verde, permitido, pode passar, acelera, uma decisão de ir, né? O que é percepção de risco? Mais uma outra visão. Perceber riscos é ser capaz de identificar perigos e reconhecer suas consequências. Comportamento seguro é colocar essa capacidade em prática e realizar as tarefas de forma segura, ok? Inimigos da percepção de risco: achar que a rotina é sempre igual. A autoconfiança é um dos agravantes de uma decisão de um acidente. Isso nunca vai acontecer comigo, né? Conceder exceções: só dessa vez. Apostar nas possibilidades: nunca aconteceu, vou tentar mais uma vez, vou fazer mais uma vez. Trabalhar com pressa, isso faz que ignore e esqueça os passos dos procedimentos seguros. Presumir, assumir sem ter certeza. Alguém deve ter bloqueado a energia. Será que foi? Será que não? Se fosse um perigo, alguém já teria avisado. Acho que consigo fazer isso sozinho. Isso é presumir alguma ação. Improvisar, usar métodos, ferramentas, dispositivo, procedimentos incompletos, inadequados, certamente inseguros. Quando encontrar desvio, dizer: isso não é comigo. São os vilões, né, dentro de uma percepção de risco. As gambiarras, as improvisações, as portas de acidentes, improvisar EPI, ferramentas, né? Subiu em uma cadeira para trocar uma lâmpada, quem nunca fez isso? Já usou uma fita adesiva para consertar algo que deveria ser uma fita isolante? Já fez alguma instalação elétrica sem ser habilitado? São improvisações. E as portas do acidente pode ser a pressa, que é uma roleta russa. É você colocar uma bala no revólver dentro de um estojinho lá de colocar a bala, coloca uma só e vai rolando, coloca na cabeça e tenta atirar. Uma hora a chance de receber aquela bala aqui dentro da roleta russa. Você já acelerou para chegar mais rápido em algum lugar? Eu acredito que sim. E o que você consegue observar nessa imagem? O que você acha nessa imagem? O que você viu? O que você encontra nessa imagem? Quando a gente pensa numa percepção de risco. É uma pilha de madeira, ali tem 2 árvores. Muitas vezes a gente não olha o detalhe que ali tem um objeto escondido. E o que está escondido nesse cenário? Muitas vezes é necessário eu tentar buscar, tentar descobrir o que está escondido. E aí? É fácil fazer uma percepção de risco? É fácil avaliar um risco? É fácil fazer uma investigação de acidente? Não é. Então, muitas vezes, mais uma recomendação: faça isso em 2 mãos, 3 mãos, com equipe multidisciplinar, para que você possa ter visões diferentes, de pessoas diferentes, que você vai aprender, você vai ensinar, você vai encontrar, você vai chegar numa conclusão. Às vezes uma conclusão definitiva, nem uma conclusão paliativa. As portas do acidente, só dessa vez não vai acontecer comigo. Muitas vezes eu uso essa desculpa: vou fazer isso só hoje. E às vezes vira o padrão de anos e anos de outras pessoas, né? Às vezes vou fazer uma faquinha aqui com a serrinha. Aquela serrinha o outro acha legalzinho e usa, e aquilo ali vira um padrão, vira uma ferramenta, né?
Você já dirigiu após ter consumido bebida alcoólica ou com sono porque acreditava que um acidente não aconteceria com você? Quem nunca imaginou, comigo nunca vai acontecer. Quando acontece, fala, poxa vida, que vacilo. As portas do acidente, há excesso de confiança. A imagem desse indivíduo numa altura sem nem sei como contabilizar isso. O cara é exposto ali. Se ele cair, é o quê? A vida dele está exposta. A autoconfiança que a experiência gera também faz com que, estou aqui há 25 anos, nunca aconteceu comigo. A psicologia trata as fobias ou os medos usando as técnicas chamadas de dessensibilização sistemática. Essa técnica é basicamente expor as pessoas à situação ou ao objeto que causa a fobia e dessa forma o medo vai desaparecendo aos poucos. Autoconfiança, excesso de confiança. Observar um prestador seguro pode ajudar quem apresenta o excesso de autoconfiança. Às vezes o cara está tão envolvido no processo, ali no desenvolvimento de uma produção, o cara não vê risco. Aí às vezes é necessário uma pessoa de fora olhar e falar, você não tem risco de você cortar o dedo? Fala, pô, realmente tem, né? Pouca experiência, eu vou aprendendo colocando a mão na massa, né? Muitas vezes o desvio comportamental ocorre por falta de conhecimento, né? Às vezes você pega, dá um saquinho de todos os equipamentos de segurança para o cara não sabe usar uma máscara, não sabe usar um respirador, melhor dizendo, um óculos, um protetor auricular, e se expõe ao risco. A imagem aí ilustra bem, né? A autoconfiança ou a falta de experiência desse indivíduo. Eu mais considero essa foto como autoconfiança. Improvisar, usar lá uma chave de fenda para bater algo. Se você estivesse numa avaliação de risco nesse cenário e se deparasse com essa situação, o que você apontaria e qual é a sua recomendação? Eu apontei algumas coisas aqui. A primeira coisa, risco de atingir as mãos com um martelo, é um primeiro risco. O esforço com os braços acima dos ombros, risco de ergonomia. Devido à postura inadequada, o funcionário não tem controle do que está fazendo, mesmo que estivesse usando ferramentas corretas. O uso de ferramentas impróprias no serviço, tipo um martelo, uso de chave de fenda para fazer um furo, usar o armário como bancada. A decisão mais segura seria usar a bancada para fazer atividade, com ferramentas adequadas para a execução da tarefa. Ponto, você acaba de ajudar uma outra pessoa a enxergar a tarefa de uma maneira diferente e segura. E essa pessoa tende a fazer o mesmo com seus colegas. Assim caminharemos na jornada de desenvolver uma cultura de prevenção de acidentes, onde cada um cuida de si e do outro. Não precisando de ter um técnico de segurança, de você usar o óculos de segurança só quando o técnico está do lado. E esse cenário aqui, a pergunta é, nesse cenário, cadê o elefante dessa foto? Vamos avaliar, vamos encontrar o elefante dessa imagem. E aí, achou? Bem visível tá aí o jarro, a luva, a caneca, o cavalo. A gente já começa a comparar que o elefante é maior que o cavalo, que o cachorro é maior que o elefante, que o gato. E aí o meu cérebro começa a reconhecer coisas usando a realidade, não usando a fotografia do ambiente. E aí eu desvendo para você, a foto tá, o elefante está aqui, atrás do cachorro, escondido atrás do cachorro, ok? Uma concepção de risco, a gente tem que ver o todo. Muitas vezes fala, eu não vou ir achar esse elefante nunca, porque o nosso cérebro já reconheceu que o elefante é grande comparado com o tamanho do jumento ou do cachorro. Mas isso é um jogo de percepção de risco. O que ganhamos com percepção de risco? Ganhamos tempo, ganhamos segurança, ganhamos melhores resultados, ganhamos vida. A percepção de risco ela tem vários ângulos. Muitas vezes é necessário eu circular num setor, estar presente para fazer uma percepção de risco. Dentro da minha sala, ou longe do cenário, ou longe da fábrica, eu não vou fazer uma percepção de risco. As visões são diferentes. E aí não basta apenas olhar, tem que perceber também. Nessa foto, o que vocês vê? O que vocês chegam à conclusão?
Tem tanta coisa, né? São dois ângulos diferentes. Tem pessoas que têm só um ângulo, tem outros que têm outro ângulo, tem gente que vê os dois. Isso é necessário numa percepção de risco. Acidente zero é possível? Acredite, não é teoria, é praticar todos os dias. É fácil? Não é fácil. Cultura de segurança você faz de um dia para o outro? Não. Concepção de risco, você tem que trabalhar, você tem que fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. E aí a gente chega à percepção de risco com seus propósitos. Apresentar e discutir conceitos relacionados com a percepção de risco, de modo que sejam correlacionados os vários fatores organizacionais e comportamentais que influenciam nessa percepção, para que possam ser implementadas ou intensificadas ferramentas ou práticas de gestão que tragam uma melhoria na cultura da prevenção. Sozinho, eu como técnico de segurança, eu como engenheiro de segurança, eu como supervisor, eu não faço segurança sozinho. Eu preciso de pessoas envolvidas no processo. E eu preciso, nessa imagem que eu mostro para vocês, é uma outra percepção de risco que a gente traz. Eu falo para você, ache os tigres dessa imagem. Você fala, tem 4 só. Se você olhar com mais cuidado, com mais cautela, você vê mais que 4 tigres. A folha que está ali tem o formato da cara de um tigre. Se você olhar na imagem toda, você vai ver outras figuras de um tigre. Ok? Reflexão inicial, basta a percepção de risco. As pessoas são realmente descuidadas? As pessoas realmente percebem os riscos? As pessoas correm riscos conscientemente? Por que as pessoas não respeitam os riscos? São perguntas que eu tenho que fazer numa reflexão para fazer uma percepção de risco. Em segurança, sempre podemos aprender mais. Quando o evento indesejado ocorre porque alguém não se identificou ao risco, não o compreendeu corretamente, subestimou as consequências possíveis. Quantos de vocês já discutiram segurança com outros e escutaram? Eu não estava enxergando o risco, mas agora que você falou faz sentido. Quantos de vocês receberam o relatório de um acidente em outras empresas e depois de entender pensaram, nunca imaginei que um acidente assim? Não sabia que um equipamento X poderia causar um acidente desse tipo? Eu trabalhei com um produto Y, mas nunca ouvi falar que podia explodir. Percepção de risco, aspectos conceituais, fatores que influenciam a percepção de risco, aspectos culturais que afetam a percepção de riscos. Às vezes você está numa região que o pessoal já está adepto à segurança, aceita a segurança a seu favor, nas suas atividades perante ao risco. E evoluir isso é um ciclo de PDCA. Isso nunca tem começo e fim. E começo, meio, fim, volta de novo. Reinicio, começo, volta de novo para fazer conscientização. Desenvolver pessoas. Nós, seres humanos, se adaptamos a vários cenários. Ao frio, ao calor, à chuva, ao sol, uma máquina a outra. Ok? E a gente tem que evoluir e trazer um apoio de conhecimento. Conceitos importantes para o processo de percepção de risco é saber o que é perigo e o que é o risco. Perigo é uma condição ou característica potencial para causar danos. Danos podem ser lesões, dano material, meio ambiente, ao negócio, à imagem ou à empresa. Risco, conceito que conjuga a expectativa da ocorrência e as consequências resultantes de um evento de forma qualitativa e quantitativa. Vamos imaginar, vamos ilustrar isso? Imagina eu, numa jaula, tem lá um leão. O leão preso dentro da jaula é um risco ou um perigo? É um perigo. E se eu entrar dentro da jaula, é um risco de eu ser comido, de eu ser estraçalhado, eu perder um membro do meu corpo por causa do leão. Então eu estou exposto ao risco, eu estou exposto à jaula. O leão lá dentro da jaula, ele é um perigo. E eu dentro da jaula, eu estou exposto ao risco eminente a um acidente. Um exercício para vocês. O que vocês veem nessa imagem? Vocês conseguem ver o alicate? Não? Vou dar um tempinho para vocês encontrarem o alicate aí.
Uma percepção de risco que, com certeza, usando um exemplo tão do nosso dia a dia, dentro de casa ou dentro da casinha de despensa de bagunça que a gente tem, todo mundo tem, dentro daquela gaveta de bagunça, ok? Isso fica para a gente fazer uma percepção de risco. A gente tem que observar, reconhecer perigo, avaliar, julgarmos os riscos. O mesmo perigo pode apresentar vários graus de risco, em função das diferentes medidas de controle adotadas. O exemplo da jaula do leão. Se eu chegar próximo da jaula do leão é um risco. Eu entrar dentro da jaula do leão é outro risco. Ok? Então são cenas que um perigo pode gerar vários graus de risco. O risco pode ser reduzido ao mínimo. Todavia o perigo permanece. Se as medidas se deteriorarem, o risco voltará a exibir o seu potencial máximo. Desejamos que as pessoas reconheçam os perigos, saibam avaliar corretamente os riscos. Os riscos representam de forma concreta a situação. Se o perigo não é reconhecido como tal, nada ocorrerá. Se o risco não for corretamente avaliado e controlado, as pessoas continuarão sujeitas aos acidentes e suas consequências. Como ocorre a percepção? O mecanismo é subjetivo. De percepção para a produção de um comportamento seguro tem as seguintes etapas. Uma situação ou condição é reconhecida, perigo, e avaliada como capaz, provável, de produzir um dano importante, alta severidade. Portanto, é um risco relevante, crítico. Este dano poderia atingir ou a outra pessoa, ou a minha empresa, ou o meio ambiente. Não posso tolerar este dano. Portanto, a condição é importante para mim. Um risco é respeitado na medida em que reconhecermos sua capacidade de se manifestar e causar danos. Conceitos: percepção, o passo de reconhecer e avaliar. Reconhecer quer dizer conhecer de novo, rever, identificar. Reconhecemos apenas aquilo que já conhecemos. Também reconhecemos características típicas. Ser uma analogia para você. Devemos reconhecer perigos e condições com potencial de danos. Avaliar o risco, julgar, apreciar, observar, avaliar a chance de ocorrer um evento devido ao perigo, avaliar os danos resultantes. O risco é tolerável. Risco percebido. Quais riscos você voluntariamente aceita ou tolera? Fumar, dirigir um automóvel, andar de motocicleta, andar de bicicleta, fazer rapel de asa delta, paraquedismo, bug jump, ter 60 anos e nunca ter feito exame de próstata, câncer de mama. Isso é um risco voluntariamente que às vezes você aceita, que você tolera. Quais lhe parecem toleráveis? Quais lhe parecem intoleráveis? Essa é uma pergunta para você responder, ok? Nesse cenário, pessoal, quantos ursos pandas eu consigo ver nessa imagem? O pai, a mãe e o filhinho. Se você olhar num todo, uma visão de um todo, tem outros ursos pandas escondidos nas imagens. Muitas vezes eu foco num ponto só e fico ali, ok? E eu preciso olhar numa visão de águia, uma visão de cima para baixo, olhando, gerindo todo o risco ali, os perigos ali presente. Isso sim é percepção de risco. Se às vezes você tem uma certa limitação, é importante que você tenha conhecimentos. Vou apontar alguns outros pandas aqui dentro. Ó. Aqui é um, aqui em cima outros, ok? Aqui ó, na pelagem do urso tem mais um e tem vários outros, ok? Tolerância a risco. Para o indivíduo social, os riscos são toleráveis por seus benefícios. Um prazer, um conforto, uma praticidade, uma agilidade, que não quer dizer que sejam sempre bem avaliados. O trabalhador, no percebido, é julgado relevante. O risco de um acidente e seus danos é tolerável, é desafiado. Frente a qual benefício? Eu não vejo nenhum. Pressão de produção, que pode ser explícita ou implícita. Mensagem que a liderança passa é a manutenção do emprego,
Cultura pessoal de tolerância pode incluir uma parcela de satisfação por tomar riscos, interpretação equivocada de sinais que a organização passa, empreendedorismo, heroísmo, paixão pelo trabalho. Em todos os casos, embora percebido, o perigo e o risco não é julgado relevante por aspectos culturais, ou pessoais, ou organizacionais. A tolerabilidade. Tecnicamente, a tolerabilidade de risco é determinada através de matrizes de tolerabilidade. Não obstante, qualquer operador deve possuir critérios mínimos e simples para estabelecer a tolerabilidade e tomar medidas imediatas. Lembrando que temos algo a nosso favor, que é a recusa de trabalho, ok? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada na recusa de trabalho, ok? Que ali te dá uma orientação bem bacana no momento de uma orientação. De ação local, ou encontrar a condição, relatar, informar a gerência, a área de saúde, segurança e meio ambiente, ou higiene do trabalho, comportamentais para educar e conscientizar o colega, usualmente devem ser considerados intoleráveis. O risco com efeitos catastróficos, bastando que sejam prováveis, os riscos com efeitos sérios, quando possuem chance moderada ou alta de ocorrer. O risco com efeito moderado, quando o evento ocorre repetidamente. Eu sou da área de exatas e eu gosto de números. E o número ele vai me dar uma informação muito bacana, ok? Quando eu uso matrizes, tá? Esse aqui é um modelo de matriz, ok? Onde você cruza as informações quando você vê que você pega a severidade e o potencial das consequências e a probabilidade das ocorrências de evento. Eu cruzando as informações, eu vou saber se é um dano leve, um dano moderável, um dano catastrófico, se o impacto é mínimo, se o impacto é grande. Isso é interessante vocês adotarem o modelo de matriz. Eu estou só colocando essa matriz como exemplo para você graduar. Porque se eu graduar essa matriz, quando as cores forem preto, tá? Pode ser um efeito catastrófico, pode ter um dano catastrófico, um impacto severo, ok? Quando é verde, pode ser uma lesão leve ou sem afastamento, pode ser um dano leve, pode ser um efeito mínimo, um impacto mínimo. Isso é uma avaliação que você vai concluir baseado em dados de cruzamento de severidade e probabilidade, ok? Tolerabilidade de risco em uma única frase. O local de trabalho, atividade é seguro? Você pergunta isso, às vezes para uma pessoa que está ali. Aí a pessoa vai, sim, não. E aí eu queria que você escrevesse uma frase simples e definitiva para dar o conceito, ok? O local de trabalho, atividade é seguro, ok? Um exercício de 5 minutinhos, mas pensa aí, não vamos escrever nada não, vamos pensar. E eu queria trazer, antes disso, um jogo de 7 erros. Tá? Para a gente fazer mais uma percepção de risco. Brinquei muito disso na infância. Vamos encontrar os 7 erros, vamos fazer isso juntos, ok? Etiqueta dessa caixa. Nessa caixa não tem etiqueta. Aqui o corrimão, faltando a sustentação do corrimão, aqui não tem. Aqui a calça tem um bolso, nessa não tem. Aqui tem um rodapé, aqui não tem. Aqui tem um suor saindo do rosto dele, aqui não tem. Aqui um piso tem uma pintura a mais ali no piso, aqui não tem. Finalizando no porta-copo tem um copo e aqui não tem. Vamos voltar agora no local de trabalho e atividade é seguro. Eu quando fazendo um exercício com um cara, o cara pegou e falou assim: o local de trabalho e atividade é seguro, e como que eu poderia fazer uma abordagem? Ele falou assim: pergunta se seu filho trabalharia no lugar onde ele está. Se o cara responder que não, com certeza é uma área de alto risco. Se ele não quer o filho, não quer a mãe, não quer a filha nesse sentido, com certeza é um local de alto risco. Ou você chega no supervisor: você que mandou o cara trabalhar ali? Você trabalharia ali? Não. Você colocaria seu filho lá? Não. Por que você manda outra pessoa ir lá se machucar? Né? Muitas vezes a chance de machucar é muito grande.
Atitudes perante ao risco, postura de São Tomé. As pessoas não enxergam risco se não presenciarem os danos associados. Até que o departamento médico evidencia perdas auditivas, não existe ruído na empresa. Um veículo destruído no acostamento faz que as pessoas se recordam ou acreditarem que dirigir é uma estrada perigosa. Para essas pessoas, só a presença concreta do dano valida o risco. Lembrando que muitas vezes precisa a pessoa sentir na pele uma dor, uma perda, para que a pessoa mude o conceito de prevenção. Atitudes perante risco, existência prévia de ocorrência. É necessário que já tenha acontecido em algum lugar um fato similar para que se dê crédito ao perigo. Se não for contado por um causo relacionado, não existe risco, não se considera o risco. O risco é validado, um fato conhecido, a ser considerado como possível. Isso são medidas corretivas. Mas somos da área de prevenção, então isso a gente trabalha com a lição também do ocorrido, mas a gente tem que trabalhar na prevenção para que aquilo não aconteça, que ninguém sofra, ninguém sinta dor naquela situação. Além disso, será solenemente desprezado. Atitudes perante o risco. O indivíduo diz: está vendo aquele caminhão-tanque? Foi igualzinho, marca e modelo, que explodiu em abril passado na Inglaterra. Lembra que te enviei um e-mail? Aí o outro responde: me lembro sim. E esse é nosso. Esse nosso está tudo em ordem. Usando o slide anterior, eu queria trazer esse slide, o que você consegue ver. São duas cenas diferentes, ok? Numa mesma imagem. Você consegue ver um homem e duas mulheres ao seu lado? Ou você consegue ver só um cavalo, ou um jumento, ou um burro, não sei, nessa mesma imagem? Ou você consegue ver o homem com uma asa de anjo? O que você consegue ver? A sua percepção de risco é qual? É de um jeito, do outro? O que eu consigo ver, às vezes você não vê, às vezes o que você vê eu não vejo. Por isso que é interessante, mais uma vez, a orientação de compartilhar as suas percepções de risco, levando uma pessoa ou com muita experiência ou com nenhuma experiência. Atitudes perante os riscos, postura do quase nunca. Eventos, ainda que de alta gravidade, mas de baixa frequência percebida, serão desprezados. Estou aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada comigo. Raciocínio similar ao caso anterior é desconsiderado por sua baixa frequência. Isso é muito difícil de acontecer. Me disseram que a chance é de 1 a 1 milhão. Isso ocorreu uma vez há 30 anos. Nem sei se é igual ao nosso sistema atual. Trabalho dessa forma há 20 anos e nunca aconteceu. Se for rapidinho, não tem problema. As atitudes perante aos riscos, a crença da autoexclusão. Não admitimos que o evento possa ocorrer conosco ou não naquele momento ou situação. Negamos a possibilidade de termos sofrimentos, lesões ou mortes. Isso leva à negação inconsciente dos riscos. Colocar o cinto de segurança implica em admitir que poderemos ter uma colisão. Encher a ficha de embarque de um avião implica em admitir que o mesmo pode cair e alguém querido pode ser avisado rápido. Observação: sempre que se despreza o risco, as medidas preventivas ou corretivas parecem exageradas, descabidas, sem sentidos, tomadoras de tempo, equivocadas, e não serão seguidas. Atitudes perante ao risco: crença da fatalidade ou da falência tecnológica. Fenômeno cultural: as pessoas acreditam que certos acidentes simplesmente são inevitáveis ou imprevisíveis. Conversa de velório, era a hora dele, quem poderia imaginar? Deus quis. Essa cultura social passa para dentro da empresa.
O 10º acidente em 3 meses. A bruxa está solta. Nesse serviço é assim mesmo. São desculpas que acontecem e muitas dessas perguntas, dessas desculpas, vêm da hierarquia. Eu faço uma pergunta para você. Onde que está a chave escondida nesse cenário aqui de cozinha? Você consegue achar a chave? Quando eu falo a chave, você vai ver a garrafa, você vai ver o peixe, você vai ver o relógio, vai ver a caneca, vai ver uma garrafa e não vai ver a chave que está aqui. Mais uma atitude perante aos riscos, crença da fatalidade ou da falência tecnológica. Como resultado, as pessoas não acreditam que é possível reconhecer todos os riscos de um sistema e que todos os acidentes são de fato previsíveis e, por sua vez, evitáveis. Quantas pessoas na sua empresa se enquadrariam como portadores, conscientes ou não, das crenças que condicionam uma baixa percepção e avaliação de riscos? Podemos nos lembrar de alguns exemplos? São Tomé, a prévia da ocorrência, o quase nunca, a autoexclusão, a fatalidade ou falência tecnológica. Que atitudes e crença perante ao risco estão ocorrendo no seu local de trabalho, produzindo baixa percepção de risco? Seja específico, mensurável. Qual é o exemplo que você dá dessas 3 imagens, dessas questões, dessas respostas? Processo de percepção, em outras palavras, perceber o estímulo. O estímulo é suficiente, sensorial ou por advertência. Há conhecimento para reconhecer o estímulo, analisar a situação, reconhecer o perigo, entender a potencial consequência, conhecer características perigosas, operacionais dos produtos, energia, etc. Avaliar, julgar, valorizar o potencial de risco, admitir que pode ocorrer e julgar probabilidade versus dano, admitir que é importante e urgente o controle e não tolerabilidade, tomar uma ação, respeitar e seguir o padrão estabelecido, na dúvida não prosseguir, perguntar, tomar medidas situacionais necessárias. Pergunta: onde sua organização se encontra na curva abaixo? Na primeira, instintos naturais. A sua equipe é uma equipe reativa à segurança por instintos naturais, conformidades, delegado ao gerente de segurança, falta de envolvimentos gerenciais, ou sua equipe já é uma equipe mais dependente da supervisão, compromisso gerencial, poder de autoridades, regras, procedimentos, controle do supervisor, valorização das pessoas e treinamentos, ou sua equipe tem em si mesmo, é independente, tem conhecimento pessoal e compromisso com os padrões, internalização, valorização pessoal, cuidado consigo mesmo, hábitos, práticas, reconhecimentos individuais, ou sua equipe é independente, a preocupação com a conformidade dos danos dos demais, cuidados mútuos, atribuição com a equipe, network, orgulho organizacional, essa é a sua equipe? Um alerta mútuo? Não, e aí? A pergunta é, a sua equipe está onde? Sua empresa está onde? Segurança, eu gosto dessa frase, é algo inegociável. A sua vida não tem preço, a sua segurança não tem preço. Omissão de segurança. Eu não ouço segurança, não vejo segurança, eu não falo de segurança. Deixo para que outras pessoas façam por mim, que outras pessoas falam por mim, que outras pessoas vejam por mim. Não importa a hierarquia, não importa que o cara é lá da limpeza ou se o cara é o presidente da empresa, a segurança não tem hierarquia. O cara da limpeza, se vê o cara o presidente sem um óculos de segurança, risco de se acidentar, da empresa, ele tem obrigação de ir lá e falar para o cara que aqui é um local que deveria usar o óculos. E essa pessoa deveria ter o exemplo de mostrar. Eu gosto muito dessa tirinha, que é o poder do boato. Zé, eu quero o número desse pedido. Ele não pediu, ele pediu o número do pedido. E aí o cara que estava passando pelo corredor vê que o chefe falou para o Zé
que o Zé estava despedido. Chegando no fim da telefone sem fio, o outro estava com medo que estaria despedido, o outro já inventou que o Tadeu também estaria despedido e que o outro já saiu gritando que todos seriam despedidos. A percepção de risco é necessária para que todos possam avaliar, não importa o nível de experiência que você tem, a função que você tem. Muitas vezes o cenário ele vem de encontro para que você traga boas práticas para o seu trabalho. Eu sou Paulo Júnior, o diretor técnico da PJ Treinamentos. Meu telefone e WhatsApp está aí, 19982905040. Nosso e-mail contato@pjtreinamentos.com, ok? Queria agradecer, esse é o nosso site, estamos em todas as redes sociais. Obrigado por você que esteve conosco nessa primeira videoaula falando sobre percepção de risco. Espero que você tenha agregado bastante conhecimento. Curte aí, participe das nossas redes sociais, ok? O nosso sucesso é a nossa equipe. Para nós, a PJ Treinamento, o Ministério do Treinamento é uma arte. A arte é essa que você tem o comprometimento de fazer junto com a sua equipe. As nossas redes sociais, os nossos contatos estão... Aqui? Não. Do outro lado. Tá aqui bem no cantinho. Aqui, tá? É o @PJ Show. Tem o YouTube, que é o PJ Show no YouTube. E o nosso WhatsApp é o 19829905040. Ok? Um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco nessa live, um intermédio de uma live, que seria a nossa videoaula, falando sobre percepção de risco. Mais uma vez a gente fecha com essa frase. Para nós, a PJ Treinamentos, é fazer que as pessoas entendam que a segurança é um valor. Um grande abraço a todos vocês, obrigado por estar aqui. Em breve a gente vai jogar mais outros assuntos aqui em videoaula. É educação à distância sobre segurança do trabalho, numa visão de especialistas aqui no nosso canal do PJ Show. E também esse trabalho vai estar disponível gratuitamente para você no nosso YouTube, ok? Depois a gente vai disponibilizar algumas aulas com um valor agregado em cima das aulas para que você possa absorver e colocar em prática nas suas empresas. E a gente vai usar a plataforma do Hotmart para você utilizar ela a seu favor, ok? E assistindo às nossas videoaulas, com certeza você vai absorver bastante experiência, vai colocar bastante coisa e boas práticas dentro da sua empresa. Um grande abraço a vocês, obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu!